Yari Yari da Z. Aqui é o Ryzen. O ano de 2020 já foi cancelado, disso todo mundo já sabe. E agora, meteoros caem na Terra como se não houvesse amanhã. Dessa vez foi no Japão, onde na madrugada da quinta-feira passada, um meteoro cruzou o céu japonês. Segundo a Organização Internacional de Meteoro, sim, isso existe, eu também não sabia. O objeto era um meteoro com cerca de 1,5 metro de diâmetro, que entrou na atmosfera a 15 km por segundo, ou 54.000 km por hora, e pesava 5,5 toneladas. A explosão foi forte o bastante para ser registrada por estações de monitoramento de infrassom, criadas para detectar testes nucleares, a mais de 2.000 km de distância. Como o meteoro explodiu em grande altitude, não há registro de danos. Apesar dele ser brilhante, a rocha que causou o fenômeno pode ser considerada bem pequena. Para comparação, o meteorito de Chelyabinsk, que causou destruição na Rússia em 2013, era de 10 a 20 vezes maior. E o fato dele ser pequeno e ser tão pesado é porque o meteoro é muito mais denso, né? Poucos sabem, pelo menos eu não fazia ideia, mas no mês passado também passou um meteoro na Austrália. Uma enorme bola de fogo esverdeada cruzou o céu passando sobre algumas cidades, proporcionando um belo espetáculo de luz. Ele durou mais de 30 segundos e foi filmado a partir de pelo menos 8 localidades. A Bremen, a rede brasileira de observação de meteoros, analisou os vídeos divulgados, e embora as imagens não mostrem o início nem o fim do meteoro, o que dificulta a determinação da trajetória com exatidão, foi possível concluir que ele percorreu uma enorme distância, pelo menos 700 km, durante os mais de 30 segundos em que passou pela atmosfera. Devido à sua longa duração, a ausência de fragmentação e a constância de sua cor e brilho, a Bremen acredita que possivelmente se trata de um meteoro Earthgrazer, ou seja, um meteoro que ocorre quando um fragmento de rocha espacial atinge a atmosfera em um ângulo muito baixo e termina retornando ao espaço. Pelas imagens também foi possível estimar sua trajetória pela atmosfera. Não se sabe exatamente onde o meteoro se iniciou, mas é possível afirmar que ele passou entre Barrow Island e Cape Preston, seguindo aproximadamente na direção norte-nordeste e desaparecendo sobre o Oceano Índico. A sua velocidade foi estimada em cerca de 20 km por segundo, ou 72.000 km por hora, e o seu brilho intenso indica uma massa elevada, possivelmente de um pequeno asteroide com algumas toneladas. Enfim, esses meteoros são de assustar, né? Mas você sabe qual a diferença de meteoro, asteroide, cometa, meteoritos, etc? Bom, eu queria dividir um pouco desse conhecimento com vocês, porque eu não sabia. Então, vou falar de cada um pouquinho pra gente ficar aí mais espertinho quando as coisas acontecerem. Olha só, asteroides. Os asteroides são pequenos corpos rochosos que são resultados do processo de formação do sistema solar. Os asteroides, eles têm um formato irregular, pois não possuem massa suficiente para assumir uma forma esférica. A imensa maioria deles são realmente pequenos, com poucos metros de largura, mas alguns podem possuir centenas de quilômetros. O sistema solar está repleto desses asteroides. A maioria deles orbita o Sol, entre as órbitas de Marte e Júpiter, em uma região conhecida como o cinturão principal de asteroides. Bem casual, certo? Entretanto, eles podem ser encontrados por todo o sistema solar, inclusive se aproximando perigosamente da Terra. Sempre que o asteroide se aproxima da Terra, causa um enorme alvoroço nas redes sociais e várias previsões apocalípticas, como sempre. Bom, é importante mencionar que para ser considerado um asteroide, segundo a União Astronômica Internacional, o objeto deve ter pelo menos 1 metro de diâmetro médio. Objetos que orbitam o Sol e que sejam menores que 1 metro devem ser chamados de meteoroides. Cometas. As regiões mais distantes do sistema solar, além da órbita de Netuno, abrigam pequenos corpos gelados, formados essencialmente de gelo e gases congelados. São partes daquele material que foi levado para longe pelos ventos solares no período da formação do nosso sistema. A grande maioria desses objetos estão confinados além da órbita de Netuno, mas eventualmente alguns deles são arremessados para o interior do sistema solar e formam os objetos que chamamos de cometas. Resumindo, o cometa é um peido de Netuno. Parabéns! Quando se aproximam da órbita de Júpiter, o calor do Sol faz evaporar os materiais mais voláteis que compõem o cometa, formando uma tênue atmosfera em torno do núcleo chamada de coma. Os eventos solares, ao atingirem o cometa, arrastam parte da coma na direção oposta ao Sol, formando uma enorme cauda. Tanto a coma
quanto a cauda de um cometa brilham devido à ionização de seus gases pelo Sol. A maioria dos cometas são relativamente pequenos, com algumas dezenas de metros de largura, mas alguns deles podem assumir vários quilômetros e terem material volátil suficiente para formar uma coma maior que Júpiter e uma cauda que pode se estender por vários milhares de quilômetros, criando um espetáculo observável a olho nu por várias noites. Cometas assim são bem raros, mas quando ocorrem, são os fenômenos astronômicos mais bonitos de serem observados. Meteoros. Ainda hoje, a Terra é bombardeada pelo material que restou do processo de formação do nosso sistema solar. Todos os dias, cerca de 100 toneladas da matéria espacial atinge a atmosfera da Terra. Isso mesmo, 100 toneladas. Não se preocupem, grande parte disso são apenas pequenos meteoroides do tamanho de grão de areia e são completamente consumidos na passagem por nossa atmosfera. Que bom! Asteroides, meteoroides e cometas orbitam o Sol em uma velocidade altíssima, algo entre 40.000 a 266.000 km por hora. Quando atingem a atmosfera da Terra nessa velocidade, mesmo fragmentos tão pequenos quanto um grão de areia são capazes de aquecer instantaneamente os gases atmosféricos, gerando um fenômeno luminoso chamado de meteoro. Então, o meteoro é apenas um fenômeno luminoso, nada mais. O meteoro não é sólido, não é líquido, nem gasoso, é apenas a luz. Popularmente, o meteoro é também chamado de estrela cadente. Como a maioria dos meteoros é gerado por minúsculos fragmentos de rocha, não é possível prever quando e onde poderemos vê-lo. Porém, há algumas épocas do ano em que as nossas chances de observá-los aumentam consideravelmente. São as chamadas chuvas de meteoros. Quando a Terra passa por uma região do sistema solar repleta de fragmentos deixados por algum cometa ou asteroides. Quando a Terra atravessa essa trilha, eles atingem a atmosfera, gerando dezenas ou até centenas de meteoros em uma única noite. Uma verdadeira chuva de meteoros. Mas aí, quando um objeto maior bate na Terra, o que acontece? Bem, de maneira geral, quanto maior o objeto, mais luminoso será o meteoro. E quando a sua luminosidade supera o brilho de Vênus, o meteoro é comumente chamado de fireball, ou bola de fogo. Algumas vezes, dependendo também da velocidade e do ângulo de entrada, o meteoroide ou asteroide é grande o suficiente para atingir as camadas mais densas da atmosfera. Nesses casos, além de formar uma bola de fogo mais espetacular ainda, o meteoro geralmente termina com um evento explosivo. Esse tipo de meteoro também é chamado de Michael Bay, de bólido, e popularmente também é associado ao sinal dos tempos. Meteoritos. Agora, se o objeto for grande mesmo, além de gerar um belo bólido, ele pode resistir à passagem atmosférica e chegar ao solo. Então teremos um meteorito. Dessa forma, o meteorito nada mais é que um fragmento de rocha espacial que resistiu à passagem pela atmosfera e chegou ao solo. Os meteoritos são importante fonte de pesquisa científica, pois nos trazem fragmentos de asteroides, de cometas, em alguns casos raros, ou até pedaços de outros planetas ou da Lua. O estudo dos meteoritos é uma forma mais barata de se estudar esses objetos distantes e ajudar a contar a história da formação do sistema solar. Não à toa, a principal característica dos meteoritos mais comuns, os côndritos, é a presença de côndulos em seu interior, que são esférulas de minerais e metais. A formação dessas pequenas esferas se dá a partir do resfriamento e aglutinação daquelas gotículas de material derretido pelo calor da supernova, a qual deu origem ao sistema solar. Logo, quando o meteorito chega ao solo, ele poderá trazer consigo 4,6 bilhões de anos de história. Bom, se você gostou desse vídeo, meu caro Spec, deixa o seu joinha, por favor se inscreva. Se eu puder escolher entre os dois, eu prefiro a sua inscrição e a sua belíssima companhia. Obrigado por assistir até aqui e...